Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Tome sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 20. Na semana passada nós demos início a uma microsérie, uma minissérie, chamada O que não te contaram sobre os milagres de Jesus, onde nós começamos a falar um pouco da natureza real e dos propósitos, ou do propósito fundamental principal dos milagres realizados por Cristo enquanto andou entre nós, né? E na semana passada nós vimos, na perspectiva de João ao escrever o seu evangelho, que as obras, miraculosas, os atos miraculosos realizados por Jesus eram nada mais, nada menos do que um meio pelo qual Jesus Cristo revelou a sua divindade, né? Se nós fizermos uma análise bíblica, nós vamos ver que Deus se revelou de várias maneiras aos seres humanos, né? Deus se revela na criação, é o que a gente chama de revelação geral. Deus se revela a partir da consciência de cada um de nós, também é uma revelação geral. Deus se revela por meio da sua palavra, que a gente já chama de revelação especial. Dentre tantas outras coisas pelas quais Deus se revela, uma coisa, um elemento de revelação muito importante, muito significativo nas Escrituras, são as obras miraculosas, as intervenções miraculosas de Deus ao longo da história, né? É o que nós vimos um pouco semana passada. Nós vimos que os milagres que Jesus fez enquanto andou entre os homens tinham a finalidade de mostrar, de provar, de atestar que ele era o Filho de Deus, né? Vimos também, falei um pouco sobre o fato de que a má compreensão dos milagres e dos sinais operados por Jesus, infelizmente, tornaram os milagres e os sinais miraculosos ídolos no meio de nós. Hoje em dia, muita gente adora, serve, idolatra os milagres, os sinais que Jesus pode fazer, né? Conferência de sinais e milagres, irmão, vai estar lotado. Cura e libertação divina. Irmão, eu imagino, eu fico lendo a Bíblia assim, né? Eu fico imaginando um culto de libertação da igreja primitiva. Não tinha, irmão, culto de libertação. Culto de sinais e maravilhas. Nós vimos na semana passada, pelos textos que nós abordamos, que tudo que Deus operou por meio dos apóstolos no que diz respeito a sinal e milagre era para validar a mensagem que eles pregavam. Eles anunciavam o Cristo, e como que eles provavam que o Cristo que eles anunciavam era verdadeiro? Deus operava milagres através dele. Era como se eles pregassem o Cristo, e Cristo dissesse: estou aqui, é verdade, por meio dos sinais. Eu concluí a mensagem da semana passada dizendo o seguinte: bem-aventurados são os que não viram, porque o que Deus requer de cada um de nós é que creiamos que Ele é o Salvador, o único potencial Salvador da minha e da sua vida. É o que Ele deseja, né? E olha isso aqui, presta atenção que isso é importante. Toda revelação da parte de Deus só é feita com a esperança de que o homem se arrependa e se volte para Deus em arrependimento. Eu preciso que você entenda isso essa manhã. Você não pode esquecer isso nunca mais. A Bíblia parece falar sobre muitas coisas, mas ela não fala de muitas coisas. O assunto principal das Escrituras e, consequentemente, da história é a glória de Deus. Principal. Tudo que foi feito e é feito e será feito é para a glória de Deus. Deus fez tudo, criou tudo, visando a sua própria glória. E qual é o meio principal pelo qual Deus é glorificado ao longo da história? Através da redenção.
Então, levando em consideração que essas coisas são as coisas principais, falando da redenção em si, excluindo a glória de Deus, não há mais nada na Bíblia senão condenação ou redenção. Tudo que se desdobra nas Escrituras aponta para isso. O homem perdido, longe de Deus, e Deus se revelando para buscar esse homem, salvá-lo da sua miséria. Então entenda isso. Toda a revelação de Deus, tudo que Deus fez, inclusive seus milagres, seus sinais, era a fim de mostrar ao homem que ele é o único que pode arrancar o homem do charco de lodo, arrancar o homem das trevas, tirar o homem da sua situação de perdição e trazê-lo para si próprio. Você entende isso? Tudo é sobre isso. Tudo é sobre perdição ou salvação. Não há mais nada. Não há mais nada. Porque ainda que você fique rico, milionário, bilionário, o que vai contar no final é se você se arrependeu e foi salvo, ou se você não se arrependeu, está condenado. Se Deus te curar hoje, um câncer terminal, sumiu! Que bênção! O que vai contar no fim de tudo é se você vai ser condenado ou salvo saudável, né? O paralítico andou, se arrependeu dos seus pecados? Não, então agora ele não vai de cadeira de roda, ele vai caminhando para o inferno. E hoje eu queria mostrar para vocês, nessa outra parte da nossa série, o quão perigoso é receber um milagre da parte de Deus. Amém? Vamos ler o texto junto lá? Mateus 11, capítulo 20, nós vamos até o 24. Diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus. Jesus está fazendo uma denúncia contra quem recebeu muitos, porque não se arrependeram. Você está vendo que o fim de todas as coisas na vida do ser humano é um arrependimento? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobridos de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Ele está falando de um sentimento de soberba, né? Porque Cafarnaum foi a cidade que Jesus mais operou milagre. Foi a cidade que mais viu Jesus operar milagre. Já que ela foi a cidade onde Jesus mais operou milagre, ela ficou sentindo a cidade, né? E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o inferno, até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Olha aqui para mim, o capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus é um episódio logo após o envio dos discípulos. Capítulo 10, Jesus envia os discípulos, e depois que ele envia os discípulos, ele mesmo sai pelas cidades da Galileia para continuar pregando e exercer o seu ministério público, né? Quando Jesus está pregando, ensinando e operando muitos sinais e muitas maravilhas, João Batista estava preso. E ele ouve o que Jesus estava fazendo, chega ao conhecimento de João que Jesus estava operando muitos milagres, curando muitos enfermos, fazendo muitos sinais, e João para pensar naquilo e envia 2 mensageiros a Jesus. Olha para mim que isso é importante, você precisa saber disso aqui, porque houve um pregador um tempo atrás que acabou com João Batista, dizendo que João Batista não tinha fé, dizendo que João Batista não prestava, né? Acabou com João Batista. Mas vamos aqui para o texto, vamos ficar com o que está aqui. João Batista ouve que Jesus está operando milagre, está operando sinal, está operando maravilhas no meio do povo, curando o povo, e ele para pensar e fala: ué, tem alguma coisa errada. Ele pega 2 mensageiros e envia até Jesus e manda perguntar a Jesus: se Jesus era o Cristo, eu tinha que esperar outro.
Há quem diga que João aqui teve uma crise de fé. Mas o desenrolar do texto mostra que não. O desenrolar do texto sugere melhor que o que João passou por aquele momento foi falta de compreensão acerca do ministério de Jesus. Porque quem lembra da mensagem de João aqui? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, o machado já está posto à raiz, a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Qual era a mensagem de João? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João estava anunciando um Messias que traria juízo. Qual é a revelação que João teve sobre o Messias que viria? Que ele viria julgar os pecadores, viria julgar e sentenciar os rebeldes. Essa é a revelação que ele tem. Aí o Messias que ele mesmo apresentou lá no Rio está curando, libertando, dando pão e peixe para o povo. Ele fala, não é compatível. O que eu recebi da parte de Deus para falar do Messias não é compatível com o que eu estou ouvindo, o que ele está fazendo. E aí ele manda 2 mensageiros lá, né? Aí vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 2 ao versículo 6. Vamos ver o desdobramento do que aconteceu nesse momento de João, de falta de entendimento e compreensão. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele ouviu sobre os milagres que Jesus fazia, né? Enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Porque não é compatível, sabe? O que você está fazendo não tem compatibilidade com a mensagem que eu preguei. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Segura aqui. Jesus manda dizer a João que aquilo que ele estava fazendo era o que ele estava fazendo. Não pode dizer para ele que aquilo que ele ouviu, que eu estou fazendo é exatamente isso. Pode dizer que o manco anda, o leproso é purificado, o morto ressuscita. Pode dizer isso para ele lá. Pode ficar tranquilo, né? Não tem problema nenhum quanto a isso aí. E aí ele envia os 2 homens voltam para João e a gente fica com a mesma dúvida. Ainda não está claro, ainda não está claro essa ideia de incompatibilidade entre a mensagem de juízo com os milagres, os sinais, os benefícios que Jesus dava ao povo. Ainda não ficou claro. Onde e quando que o juízo de Deus se encontra com os milagres e os benefícios que Jesus faz? Esse é o raciocínio. Como que eu explico o juízo a partir de benefícios? Aí no desenrolar do capítulo a gente vai ver, né? Mas até o capítulo, do versículo 7 até o versículo 15, Jesus dá um testemunho sobre João. Por quê? Porque quem está ali em volta, e isso aqui impede que qualquer pregador fale contra João. Por isso que o pregador que falou contra João está errado. Ele está errado. Por que ele está errado? Porque o próprio Jesus sai em defesa de João. Põe pra gente do 7 até o 14, pra gente ler rapidão. Olha lá, ó. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito dele. Jesus está dando testemunho de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou seja, uma cana que balança para onde o vento bate. Alguém influenciável, né? O que vocês foram ver lá? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios. João não é esse tipo de homem, que fica enfiado em palácio desfrutando da regalia promovida pelos reis. Afinal, o que foram ver? Um profeta? É isso que vocês foram ver no deserto? E Jesus diz, sim, eu lhes digo, é o estagiário, eu sei que é o estagiário. Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, agora ele vai começar a exaltar João. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, a profecia de Isaías, né? Aquele que prepararia o caminho. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Segura aqui. Jesus está dizendo que não existe um profeta maior do que João Batista. Por quê? Porque todos os profetas profetizaram sobre Jesus.
João viu. Ele não só falou sobre Jesus, como ele teve um encontro com Jesus. Todos os profetas antes de João falaram de maneira vaga, de maneira obscura, profetizaram sem saber exatamente do que estavam falando, mas João falou: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália do pé dele. E ele não só falou desse cara, mas um belo dia, na fila do batismo, lá no deserto, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Tá aí, o cara de quem eu falei é esse. Então ele é maior do que todos os outros, não é? Ele viu Jesus, mas ele termina dizendo: todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque antes do reino do céu ser inaugurado, os profetas profetizaram, João profetizou e viu, né? Mas a partir de agora, desse momento, qualquer um de nós, não só falamos de Jesus, não temos só a experiência de vê-lo como João viu. Antes disso, nós somos governados pelo próprio Cristo a partir dos nossos corações. João viu ele de fora, ele habita dentro de você. É por isso que você é maior que João. Que João viu ele andando, mas você é a casa de Deus. Você é filho de Deus, está inserido no reino de Deus. E é por isso. Irmão, o Douglas Gonçalves um dia falou sobre isso, né? Falou que a gente tem o pensamento equivocado de que naquele grande dia a gente vai chegar no céu e vai procurar Abraão. E aí, Abraão, como é que foi ouvir a voz de Deus? E aí, Moisés, como é que foi abrir o mar? E aí, Davi, como é que foi? A gente vai procurar esses homens, né? Aí o Douglas disse: sabe o que? Que vai ser ao contrário. São esses homens que vão procurar a gente e perguntar: como é que foi ter ele dentro de vocês? Né? O povo de Deus, a igreja de Cristo, o povo que inaugurou junto com Cristo o reino de Deus aqui na terra, é o povo que tem o próprio Cristo dentro de si. Ele está exaltando João aqui, dizendo que João é um profeta maior de todos. A fim de que essa primeira parte do texto não pareça que João não é o que o povo acreditava que era, um profeta enviado de Deus, né? Mas aí, Jesus tira o foco de João e passa para o povo. Versículo 16 ao versículo 19, ele começa a censurar aquele povo, né? Por quê? Porque João veio pregando arrependimento, censura, chamando o povo ao arrependimento, uma palavra enérgica. O povo se arrependeu? O povo não se arrependeu. Aí chegou Jesus. Chegou Jesus andando com os pecadores, sentando com as prostitutas, oferecendo perdão e graça a todo mundo. O povo se arrependeu? Aí olha o que ele diz, versículo 16 ao 19, Gabriel, por favor. O que posso comparar essa geração aqui? Né? Já que vocês estão aí pensando mal de João, agora eu quero tratar com vocês. O que eu comparo essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um conto, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Segura aqui, segura aqui. Isso aqui eram práticas comuns naquelas épocas. As crianças iam para as praças, né? Ficavam cantando uma para as outras, enquanto umas cantavam, as outras dançavam, né? Hora outra, eles contavam sobre contos de luto, falavam sobre coisas tristes, e os que ouviam se lamentavam. Jesus usa essa figura, essa realidade daquela época, para mostrar que o povo daquela época, fosse com uma mensagem dura ou fosse com uma mensagem compassiva, não reagiam, não davam uma resposta que Deus esperava. Então deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Rebelde obstinado, você pode chegar para ele com uma palavra dura, ou chegar dizendo para ele: Jesus te ama, Jesus é amor. Ele vai continuar rebelde. Ele não vai responder ao estímulo feito pela pregação, seja ela qual for. Prega sobre a bondade de Deus, ele vai continuar sem se arrepender. Prega sobre a severidade de Deus, ele vai falar: você é maluco, Deus não faz isso não. E vai continuar vivendo a vida. Então ele tira o foco dele de João e passa para o povo, né? Vamos lá, Gabriel 18 e 19 para a gente encerrar. Pois veio João que jejua e nem bebe vinho, e diz: ele tem demônio.
Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz, aí está um comilão e beberrão. Ou seja, quem quer ficar na rebeldia vai reprovar todo tipo de pregador. Ah, esse tem terno e gravata, eu não gosto porque ele é muito passado. Esse tem calça jeans e camisa de malha, aí já está querendo demais. Esse só prega palavra dura, não estou aqui para apanhar não. Ah, a palavra desse aqui é muito mole. A verdade é, você não quer se arrepender. Sempre haverá uma desculpa para não assumir um compromisso com a verdade. Sempre haverá uma desculpa para não se assumir um compromisso com a palavra pregada. Sempre haverá uma desculpa. Sabe? Sempre haverá um pretexto. Ah, João tem demônio, o cara vivia no deserto igual um maluco, não comia, não bebia, só jejuava, andava igual um doido. E Jesus? Ah, esse aí se assenta com pecadores, comelão, beberrão. Aprenda isso de uma vez por todas. Se a gente identificar quem está decidido a não responder com arrependimento, a gente vai gastar menos tempo tentando convencer quem já está decidido a não se voltar para Deus. Amém? Amigo de publicanos e pecadores, né? Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Em outras palavras, aquele povo se julgava muito sábio, detentor da sabedoria, mas a forma como eles viviam, o estilo de vida deles, não era compatível. Aí ele sai da censura e agora vai para a denúncia. Ele vai para a condenação daquele povo, e a condenação é o que nós lemos. A gente vai acompanhar aqui. E hoje eu vou bater meu recorde e vou encerrar rápido. Hoje é o recorde, hoje eu vou bater o recorde. Versículo 20 para a gente, Gabriel. Então Jesus começou a denunciar, né? A jogar, na minha versão aqui diz lançar em rosto, jogar na cara. Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres por não se arrependerem. 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Corazim e Betsaida, junto com Cafarnaum, formam uma localidade onde Jesus atuou na maior parte do seu ministério, né? O extremo norte ali do Mar da Galileia. Essas 3 cidades compunham uma localidade ali onde Jesus mais atuou, onde Jesus mais ficou, onde Jesus mais operou milagre. É para esse povo que Jesus está falando, né? Ai de vocês! Porque se os mesmos milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobrido de cinza. Segura aí. Quais cidades são Tiro e Sidom? Tiro e Sidom eram 2 cidades portuárias da antiga Fenícia, que Ezequiel capítulo 26, 27 e 28 e Isaías capítulo 23, você vê a profecia contra essas cidades. Elas eram muito ricas, muito prósperas, mas ao mesmo tempo que eram muito ricas, muito prósperas, também eram muito ímpias. E o próprio Deus profetizou contra elas, e a profecia contra essas cidades se cumpriu de maneira cabal, perfeitamente. Primeiro, século 6 com os babilônios, né? Invadiram e atacaram essas cidades e destruíram essa cidade. E depois no século 4 com os gregos. Os gregos invadiram essas cidades e destruíram elas. Por quê? Por causa da sua impiedade. O próprio Deus promoveu a destruição dessas cidades. Por quê? Porque elas eram ímpias, porque elas eram más. E aí a gente olha aqui, que se nessas cidades tivessem sido operados os mesmos milagres que foram operados em Corazim e Betsaida, aquele povo que foi destruído teria permanecido em arrependimento. E aqui a gente vê a eleição de maneira perfeita, né? Clara como a água. Como é que a gente vê a eleição aqui? Se Deus sabia que ia haver arrependimento aqui, por que Ele não operou milagre lá para o povo se arrepender? Porque Ele não quis. Porque Ele não quis, né? Se Ele quisesse, faria milagre aqui e essas cidades permaneceriam, né? Mas não quis. A grande questão é a seguinte: Jesus está usando o exemplo de cidades extremamente ímpias para mostrar vocês são piores do que o pior. Por que vocês são piores do que o pior? Porque vocês têm o que eles não tiveram e não respondem como eu espero. Sabe? Quem é pai e mãe aqui vai saber do que eu estou dizendo. Você tem 2 filhos, 2, né? Um você bota na explicadora, bota no reforço, bota em tudo. Dá um jeito para o moleque passar de ano. O outro tu deixa, né? Mal compra um livro.
Chega no fim do ano, os dois reprovam. Quem merece uma coça maior? É o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo: eu operei no meio de vocês sinais incontáveis. Vocês tiveram revelação mais do que muita gente teve. E vocês não se arrependeram, não se voltaram para mim em arrependimento. E aí ele piora a situação. O 22, por favor. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Isso fala de escala de juízo, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de escala de juízo, né? Você conhece o clássico, esse é o clássico que bota medo nos obreiros da igreja. Você sabe qual é esse? Lucas 12, 47 e 48. A quem mais é dado? Aí o diácono liga para o pastor: pastor, não vou poder ir hoje para servir na igreja não. Ó, quem mais é dado? Já passou por essa? Essa é terrível, isso aí... Põe pra gente lá, Gabriel, por gentileza, Lucas 12, 47 e 48. Essa é pedra. Olha lá. O contexto da parábola fala de quê? O contexto da parábola. O contexto da parábola fala da nossa negligência para com aquilo que o Senhor nos tem dado. Né? Você que é cristão, você já tem o suficiente para ser cobrado de maneira rigorosíssima naquele grande dia, né? Mas graças a Deus que alguém já padeceu no nosso lugar, senão ia ficar ruim para o nosso lado. Mas isso não anula o fato de que nós devemos ter responsabilidade com o que Deus colocou na nossa mão, né? E olha o que ele diz: aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Versículo 48. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a ignorância, a falta de conhecimento pleno da verdade, não tira de nós a nossa responsabilidade. Quem conhecia a vontade de Deus? Quem está aqui no escuto, mas não se arrepende? Mas quem não está aqui também, porque todos os homens são chamados a arrependimento de diversas formas, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, se você teve um encontro com uma manifestação de Deus, viu um milagre, era doente, irreversivelmente foi curado milagrosamente, orou a Deus e a cesta básica chegou, essas coisas, né, que a gente gosta de contar testemunho. Se você teve um encontro com Deus e não se volta para Deus em arrependimento, como você quer ser julgado do mesmo jeito de um cara que nunca passou por isso? Vamos lá, que eu vou falar isso aqui sem... O pessoal ora muito por avivamento, sim ou não? Isso é correto? Sim ou não? Claro que é. Se é legítimo? Sim ou não? Claro que é. Ao longo da história, o que mais tem são marcas de Deus, onde Ele derrama o seu Espírito e faz coisas maravilhosas, chamando os homens ao arrependimento, quebrantando os homens. Isso é avivamento, né? Mas será que você que ora e pede por avivamento sabe a seriedade disso? Sabe por quê? Porque se Deus derramar o Espírito dele sobre Campo Grande, vai começar a aparecer gente aqui, pedindo para ouvir a pregação da palavra e se arrependendo. Você que ora por avivamento está disposto a discipular esse povo? A cuidar do que Deus está prestes a mandar para nós? Ah, manda avivamento, manda avivamento, manda avivamento. Se Ele mandar, como é que vai ser o nosso comportamento mediante algo tão precioso assim? Você compreende isso? Você sabe como é que a Europa se encontra hoje? A Europa, que foi o berço dos maiores avivamentos da história, quase que ateia. O ateísmo dominou a Europa, sabe por quê? Porque muita gente que viu muita coisa, depois de ver muita coisa, negligenciou tudo que viu. Um homem ou outro orou, pediu, clamou, o povo veio na onda, veio junto. Mas nós temos o dever de cuidar e zelar por aquilo que Deus tem feito no meio de nós.
E aí o povo pede avivamento sem responsabilidade nenhuma. E se ele mandar, a gente vai ter que dar conta disso. Você consegue compreender? É perigoso pedir que Deus faça algumas coisas. Por quê? Porque se ele fizer, nós vamos ter que dar conta. A quem mais é dado, mais é cobrado. Né? Lembro que uma vez conversava com um amigo, e aí ele falava da igreja dele, que estava saindo de um lugar para ir para outro muito maior, e aí ele estava muito feliz. Meu Deus, no outro lugar vai ser top, vai ser top, vai ser top. Eu assim, não, no outro lugar vai ser top. Eu falei, cara, mas vai ter mais trabalho também. Vai ter mais trabalho. É por isso, são por essas e outras que eu não faço questão nenhuma de ter uma igreja com 1000 membros. Se a gente morrer com esse número aqui, e for o que Deus quer para nós, para mim está ótimo. O meu trabalho é promover edificação e ajudar vocês a crescerem. Graça, conhecimento e estatura de Cristo Jesus. Esse é o meu serviço. A minha preocupação não deve ser entupir esse lugar. Isso cabe a Deus. Nós vamos evangelizar, buscar os perdidos, dizer que aqui tem pregação do evangelho, mas é Deus que vai, né? A gente vai plantando e regando, mas quem vai dar o crescimento? É Deus. É Ele que sabe como é que essa igreja vai ser amanhã, e eu só quero que seja aquilo que Ele quer que seja, porque eu não quero dar conta daquilo que não posso dar. Você consegue compreender isso? Hoje muita gente ostenta muita coisa aqui naquele grande dia. Naquele grande dia vai ser objeto de juízo para eles. A quem mais é dado, mais é cobrado. 23, Gabriel, a gente já encerra. 10 minutos e eu concluo tudo. E você, Cafarnaum? Cafarnaum é pior. Por que Cafarnaum é pior? Era onde ficava a casa de Jesus. Quando Jesus saiu, né, da Judéia e foi para a Galiléia, ele montou a base dele em Cafarnaum. Onde era a casa de Jesus na terra? Cafarnaum. E essa cidade onde hospedou Jesus, o tempo todo que ele andou nessa terra, né, viu mais milagre do que qualquer outra, não se arrependeu. E ele diz, será elevado até o céu? Ou seja, tu vai se encher de soberba só porque eu morei aí? Só porque eu andei muito tempo aí? Só porque eu operei muitos milagres aí? É por causa disso que tu está se elevando? E eu gosto, né? Tem alguns pastores que falam, aqui está a mão de Deus. Deus opera aqui. É Cafarnaum. Ele bate no peito e diz que Deus está lá, operando lá, fazendo um monte de coisa, só porque tem um monte de supostos sinais, né? Eu queria até falar sobre os sinais do diabo, porque o diabo também faz sinal, mas não vou perder tempo com isso não. Não seria perda de tempo, na verdade, mas eu quero ficar só aqui. Outro dia eu falo do sinal do diabo, né? Mas vamos ficar só aqui. Mas eles batem no peito e dizem, aqui está a mão de Deus, aqui Deus opera, aqui Deus fala, aqui Deus faz. Cafarnaum. Se elevando, se ensoberbecendo, porque Jesus opera, ou supostamente opera lá, né? Mas vamos ver? Não, você não está lá em cima, você vai ser abatido até o inferno, né? Por quê? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, irmão, isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Quando tu pensa em pecado na Bíblia, qual é a primeira cidade que vem na mente? Quando você pensa em depravação, qual é o primeiro nome? Sodoma e Gomorra, é o que vem na mente. Ele está dizendo, vocês são piores do que a pior cidade que existiu na história bíblica. Por quê? Porque em Sodoma não teve milagre. Se tivesse, eles estavam lá até hoje. Eu não me revelei para Sodoma, não quis me revelar de maneira clara, como estou me revelando para vocês. Mas por causa disso, pelo fato de eu ter me revelado a vocês como não me revelei a Sodoma, coloca o 24, Gabriel. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Você entende isso? E aí a gente quer ver Deus trabalhando, Deus operando. Isso não é ruim não, isso é bom. Mas você tem disposição para lidar com essa revelação? Nós estamos dispostos a suportar a carga que é carregar a revelação da parte de Deus? E qual é a carga? Qual é a resposta que Deus espera de cada um de nós? Arrependimento. Que nos voltemos para Ele, nos curvemos diante dEle e reconheçamos, realmente Tu é Deus e não há outro. Quando Deus se revela, Ele só espera uma coisa, que o homem que está caído, afastado, longe de Deus, se volte para Ele e assuma um compromisso sério. Aleluia,
Amém? Então entenda isso aqui, no dia do juízo vai ser pior. Ele está falando realmente de graus de juízo, a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Não sei como é que funciona, não, a Bíblia não explica, mas vai ser pior para uns do que para outros. E aí eu quero concluir com vocês, no versículo 25, 26 e 27. Olha lá, ó. Naquela ocasião, naquele momento ali que ele estava censurando as cidades, ele disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Segura aqui, Gabriel. O que o Pai escondeu dos sábios e cultos? O que o Pai escondeu? Ele escondeu que por meio dos sinais que ele faz, ele está revelando quem ele é. Os sábios e cultos, eles pensam que essas coisas nada mais são do que favores que Deus deve à humanidade, né? Lembra da multidão que ia atrás de Jesus só para comer pão e peixe? Aquele povo achava que aquilo era obrigação de Jesus. Tanto que, quando Jesus começou a pregar, eles meteram o pé. O que mais tem no nosso meio é gente que acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Eles olham para os milagres e para os sinais e eles não conseguem ver o que está por trás disso. Porque quem escondeu foi o próprio Deus. É o próprio Deus que cegou os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, os interesseiros. Mas ao passo que ele esconde dos sábios, cultos e orgulhosos, ele revela aos pequenos, aos pobres. E quando eu falo de pobreza, eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando disso aqui. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados são os pobres de... Sabe o que é pobreza de espírito? Você sabe o que é? Pobreza de espírito é ao contrário de autossuficiência. Pobreza de espírito é reconhecimento de que nós não somos nada. E quando Deus se revela, o pobre de espírito olha e diz: eu não sou nada, mas tu é tudo. Ele reconhece: eu não posso nada, mas está diante de mim o meu Salvador. Versículo 26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus fechar os olhos de uns e abrir os olhos de outros. Versículo 27, a gente encerra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E a eleição se sustenta mais uma vez. Porque tem gente, irmão, que vai ver o mar abrindo. Tem gente que vai ser curado de câncer terminal. Tem gente que... sabe? Vai se jogar de um prédio de 10 andares e não vai acontecer nada com ele. E ele vai continuar vivendo uma vida longe de Deus, sem arrependimento, sem reconhecimento de que o que está por trás do milagre é maior do que o milagre. Contrapartida, tem um povo a quem Jesus quiser revelar, que vai olhar uma folha caindo da árvore e vai dizer: Deus está por trás disso. Deus está por trás disso. Eu fecho dizendo isso para vocês. Muito tem sido dado a cada um de nós. Muito. Muita coisa, né? Mas o que vai contar de fato no final é se o que Deus está fazendo por mim e por você, milagrosamente, tem revelado quem Ele é e mostrado quem nós somos diante dEle. Nada, pecadores, dependentes da graça divina. Amém? Pode tomar o seu... sobre os seus pés, né? Eu ia falar toma o seu assento, mas está todo mundo sentado. Coloque sobre os seus pés, por gentileza, que a gente ore e conclui.